Meus irmãos, nós estamos nesse mês, já cantamos o Salmo 108 e agora nós vamos meditar na palavra de Deus no Salmo 100. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 100, esse hino de louvor a Deus, um salmo de ação de graças. Talvez você saiba de cor esse Salmo 100 e essa alegria de louvar ao Senhor. Como é bom poder louvar ao Senhor. Quantos estão aqui gostam de cantar? Quantos aqui cantam bem? Opa, alguns aí, né? Alguns modestos, né? E aí, pastor Marquinhos? Saber cantar é diferente de gostar de cantar, né? Você canta bem, Keila. Você canta. O Horaci canta bem? Não precisa responder, não. Está na casa do Senhor. A gente não pode, né? Mexer com os nossos irmãos. Queridos, como é bom louvar o Senhor. E o salmista afirma isso nesse texto. Acompanhe, por favor, a leitura. Talvez a sua versão esteja um pouquinho diferente da minha. Eu peço que você acompanhe aí na sua versão, ou no seu telefone, da forma que você está acompanhando. O Salmo 100 diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Glória a Deus por esse salmo. Davi, com certeza, com todo o fôlego que ele tinha, buscando glorificar a Deus, ele faz esse hino de louvor e que alcança os nossos dias. E quando a gente lê entoando essa poesia, esse hino, nós glorificamos a Deus pela sua bondade. Vamos orar pedindo que o Senhor fale ao nosso coração por essa palavra? Pai, nós estamos na tua casa nesta noite, adorando o teu nome, e agora, Pai, por este hino que Davi fez em louvor ao teu nome, nós pedimos que por meio desta palavra, o teu Espírito Santo mexa conosco, trabalhe, Pai, no nosso coração, que saiamos daqui edificados por esta palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Na última sexta-feira foi dia da Reforma Protestante, e a gente, quando vê o movimento que ocasionou a Reforma Protestante, a gente percebe como Deus é bom conosco. Como é bom acessarmos as Escrituras e termos as versões que temos, com as traduções que temos. A gente sempre na Reforma Protestante lembra lá de Martinho Lutero. Mas junto com Martinho Lutero ali tinha um camarada assim, super inteligente que foi um parceiro de Martinho Lutero, que foi o Philip Melanchthon. Philip Melanchthon, o culto naquele tempo, o texto sagrado era um texto em latim. E esse texto em latim, poucos tinham acesso direto, até porque nos demais países nem todos falavam latim, tinham as suas linguagens próprias. Quando Martinho Lutero faz aquela reforma, apoiado ali pelas 95 teses frisadas lá e colocadas na cátedra de Wittenberg, naquele tempo a imprensa chegando também e colaborando para que a expansão daquela publicação alcançasse outros lugares, a gente percebe como Deus maravilhoso, para que a gente compreenda a Escritura e a gente se achegue a Ele com muita intimidade, ele percebeu que Martinho Lutero ficasse do lado de um camarada chamado Philip Melanchthon, que quando tem a liberação dos escritos bíblicos de maneira pública, ele faz toda a tradução do texto bíblico em latim para o alemão. Logo, naquele mesmo momento, a palavra de Deus começa a ter acesso às pessoas e todo mundo começa a experimentar da palavra de Deus e podendo fazer a sua aplicação pessoal, a sua análise das Escrituras, claro que movida pelo Espírito Santo. Esse mover do Espírito Santo pela sua palavra é fundamental para que a gente compreenda quem é Deus, qual é a sua vontade e o que nós tornamos a partir dele. Deus tem um plano para a nossa vida, esse plano está pela sua palavra, nós somos movidos por esse Espírito Santo para que a gente tenha uma novidade de vida. O Evangelho nos transforma, mas Deus ele nos impulsiona, Ele nos envia para que nessa novidade de vida a gente experimente um novo de Deus todos os dias.
Na Reforma Protestante, então, algo novo acontece. O povo tem acesso às Escrituras e, a partir da sua tradução, poder fazer o exame livre das Escrituras, com um senso crítico, naquela separação de igreja e Estado, a partir da apostolicidade da igreja que prega o Evangelho e alcança as vidas, nós vamos compreendendo a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu posso afirmar nessa noite que a vontade de Deus é que você louve o nome dEle. Nós temos convicção que nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador, para que por meio dos nossos lábios, e não por meio apenas dos nossos lábios, mas que o nosso ser louve ao Senhor. Todo aquele que respira, louve ao Senhor, louvai o Senhor. Nós cremos assim. Quando nós pensamos em louvor, João Calvino, já que a gente está fazendo esse link com a Reforma Protestante, o Calvino, ele diz assim, de forma muito explícita, falando sobre o louvor, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nosso coração, nós, pessoas, temos dentro de nós, o nosso coração, uma fábrica de ídolos, até que seja conquistado pela majestade de Deus. Nós vamos criando ídolos em todo lugar que a gente vai, com os acessos que nós temos, até que, em um momento, nós nos encontramos com a majestade de Deus, e aí o nosso coração se quebranta, nós somos transformados e Deus nos dá uma novidade de vida. Eu não sei qual é o seu ídolo hoje. Tem muitas pessoas que colocam o poder, a esperança em pessoas. E por mais legítimo que seja você amar o seu cônjuge, o seu filho, um pai, uma mãe, eles não podem ocupar o lugar de Deus na sua vida. Por mais que eu diga que ame a minha esposa, por mais que eu diga e beije que amo os meus filhos, eles não podem ser adorados como Deus precisa e deve ser adorado. Nós vamos criando em pessoas a posição que compete a Deus. Nós vamos colocando em altares aquilo que deve ser apenas de Deus. Mas quando nós nos dobramos o coração e a gente se rende a esse Deus, nós aprendemos o que Davi tentou expressar aqui nesse Salmo 100. Como é bom ter um coração rendido ao Senhor. Santo Agostinho, que era a referência de Lutero, um monge agostiniano. Santo Agostinho, ele fez uma declaração que a gratidão, ela é a memória do coração. Então, se a gente faz uma comparação direta com o que o Calvino disse, com o que o Lutero, com o que o Agostinho disse, nós vamos perceber que o nosso coração endurecido pelos ídolos que nós colocamos nos altares que não são de Deus. Mas quando a gente reconhece toda a grandeza, toda a soberania, todo o poder de Deus, o que Ele exerce na nossa vida, a posição que Ele exerce na nossa vida, logo quebrantamos o nosso coração e passamos a ser gratos. O que é o louvor? Louvor é gratidão. O que é o louvor? Louvor é rendição. O que é o louvor? É exaltação, é glorificação. Tão somente com os lábios, também com os lábios, mas sobretudo com a vida. Quando a gente reconhece que a nossa vida é para a glória de Deus, as nossas decisões mudam, a nossa postura muda e a nossa intenção de ser muda. Davi, em meio aos pecados, em meio aos ídolos do coração, em meio à fama e o poder que tinha, ele se rendeu ao Senhor, pedindo perdão pelas suas falhas e buscando uma novidade de vida. Aliás, o próprio texto bíblico afirma para a gente que Davi era um homem segundo. Se o nosso coração, a gratidão é a memória do coração, e se a gente põe ídolos no nosso coração, assumindo o lugar de Deus, e a gente precisa se quebrar, logo na experiência de Davi, no seu louvor, nós entendemos a lógica inversa. A falta de gratidão a Deus, a falta de colocar Deus no lugar que Ele é na nossa vida, gera em nós ídolos. E quando nós nos rendemos ao Senhor, logo o coração de Deus, esse coração puro, santo, amoroso, servidor, é comparado, e o Senhor faz isso por meio da sua palavra, pelo poder e a inspiração, a iluminação do Espírito, para que a gente não seja apenas imagem e semelhança desse Criador ao qual nós fomos criados, mas que agora o nosso coração esteja em Deus e seja transformado por Ele. Davi tentou expressar isso, dizendo: celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra.
Celebrar ao Senhor é muito mais do que simplesmente declarar. Celebrar é grito de regozijo. Celebrar é a gente vibrar. Quando tem um batismo na igreja, quando uma alma se converte, quando há uma transformação de vida, quando uma família se reintegra, quando um filho volta para casa, quando um ente querido volta e pede perdão, isso é motivo de celebração. Nós vibramos por muitas coisas. Nós celebramos por muitas vitórias. Nós celebramos quando um filho passa numa prova, quando alguém é chamado para um concurso público, quando o negócio dá certo, quando um dos nossos ganha um canudo, quando você termina de pagar a faculdade longa do seu filho, nós celebramos, vocês celebram e a gente vibra. Mas e o regozijo da alma quando nós estamos na presença de Deus? Não faz sentido a gente adentrar pelo santuário do Senhor, nesse lugar santíssimo declarado por Deus, e a gente não ter regozijo na presença dEle. Ou nós somos ou não somos. Se nós estamos vibrando com outras maiores conquistas, em detrimento daquilo que é a presença de Deus, logo, já escolhemos o ídolo a qual nós adoramos. Talvez esse seja um sinal para você analisar quem está na posição de honra e nas conquistas que você tem adquirido. Se você vibra mais com as conquistas pessoais do que com o louvor e a sua dependência e a direção do seu louvor a Deus, quando você entra no seu ato de adoração. É um clamor para a alma, muito mais do que celebrar. Davi, ele dá um direcionamento. Já que agora nós precisamos celebrar e fazer isso com muito entusiasmo, essa alegria na adoração, que é uma expressão que vem de fora para dentro. O verso 2 diz assim: sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Esse verbo celebrai, ele implica essa expressão audível, visível, entusiasmada. Nada contra. Nada contra. Mas talvez essa palavra agora tenha a ver com a segunda pergunta que eu fiz. Primeira é se você gosta de cantar. A segunda é se você canta bem ou mal. Às vezes você canta bem ou mal, e aí você evita cantar forte, para que ninguém que está do seu lado ouça. Aí a gente tem aquela máxima assim: deixa eu cantar baixinho que Deus sonda do coração, então deixa Deus só sondar meu pensamento de adoração. Não é isso que Davi está falando aqui não. E aí, para o pessoal do louvor, me desculpe, mas eu estou incentivando a igreja que eu pastorei a cantar alto. Cantar alto. Pastor, mas eu sou meio desafinado. Vem ensaiar aqui, vem aprender com o pessoal que está cantando aqui na frente. Bota no YouTube lá, aula de canto. Mas se você não quer fazer nada disso, ainda assim, cante, louve ao Senhor com intensidade, com entusiasmo. Não tem como a gente vir para a casa de Deus no auge do louvor, a não ser que a gente esteja condicionando o nosso louvor ao momento que a gente está vivendo. E de maneira humana a gente entende isso. Às vezes você está vivendo um luto, às vezes você está vivendo o pior momento da sua vida. E aí faz sentido, no pior momento da sua vida, a gente entende. Você está cantando e você está meio assim, meio desanimado. A gente entende, mas não é isso ainda que o Senhor pede da gente. Seja no momento maior, maravilhoso da nossa vida, seja no momento mais difícil. É nesse momento que a gente aprende a louvar a Deus com o coração e com a alma. Com a alma, com a profundidade que a adoração exige da gente. A nossa alegria, às vezes, está condicionada aos ídolos que nós colocamos, os altares que nós colocamos. Charles Spurgeon, ele disse: o louvor é a saúde da alma. Se a sua alma está aflita, o seu louvor está como? Se a sua alma está regozijante na presença de Deus, o nosso louvor está como? O louvor é a saúde da alma. Então, com alegria, nós vamos louvar a Deus. Com alegria, nós vamos nos render aos pés do Senhor. Até porque eu quero crer que você é movido pela graça do Senhor. Você é movido pelo poder de Deus, não pelo medo. Às vezes a gente está impedido de cantar, às vezes a gente está meio assim na nossa, com medo do que vai acontecer amanhã. A alegria do Senhor é o quê? A nossa força. E a gente cai para dentro. Vamos para dentro. Vamos adorar, vamos dar o nosso melhor. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nós desejamos adorá-lo, disse o John Stott. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu tenho vontade de adorar. Até porque, mesmo no momento da dificuldade no deserto, Ele está comigo. Mas lá no palácio Ele também estava com Davi. Desde que a gente adore o Senhor em espírito e em verdade.
A condição não é o lugar. Você pode estar no lugar mais alto do topo da humanidade, mas ainda está distante de Deus. Assim como você pode estar, aparentemente, naquele fundo do poço, e lá você está adorando a Deus. Lembra da experiência de Paulo com Silas lá na prisão? Quantos reis foram ungidos por Deus, estavam no topo e não adoraram a Deus e perderam o reinado? E quantos estavam presos na prisão deram e fizeram uma oração sincera, uma adoração sincera, e as cadeias se quebraram? Não é o lugar, é um coração quebrantado e contrito que Deus não rejeita. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. A igreja do Senhor, ela não celebra a Deus por obrigação. Ela celebra porque ela está cheia da alegria, sobretudo da presença constante de Deus em nós. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, lá Ele estaria. A palavra de Deus nos ensina isso. Então, como a gente... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aqui tem mais de 2 ou 3, sim ou não? Você tem certeza que Jesus está aqui? Ok. Guarda essa resposta sua. Se você está na sua casa, ou se você está num lugar secreto na sua vida, vamos supor que Jesus aparecesse de carne e osso na sua presença, o que você faria? O que você faria se Jesus estivesse na sua frente agora, ou lá no seu quarto? Você está lá no seu quarto, você está lá na sua casa, ou você está em qualquer outro lugar, Jesus aparecesse para você, você que crê em Deus. Me lançaria aos pés, abraçaria, beijaria Jesus, glorificaria Ele até o último momento que Ele ficasse. Você faz isso aqui no culto? Mas a palavra dele garante que onde tiver 2 ou 3 ele estaria? Nós somos seletistas quanto à nossa adoração. Mas eu tenho vergonha de quem está do meu lado. Se Jesus estivesse aqui agora, você teria vergonha de beijar Ele? Compreende como a gente vai se tornando frio na adoração? Que o celebrar toda a terra é um chamado para este tempo. É para agora. É para o seu coração. Se você tem a vontade de fazer isso quando Jesus estivesse presente na sua frente, por que não fazer agora? Se aqui é a casa dele, nós somos o corpo dele, e 2 ou 3 reunidos ele estaria. Talvez você precise se despertar para uma vida de adoração. Davi faz esse convite aqui para o povo. O verso 3 diz assim: saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós passamos agora a ter conhecimento de Deus. Nós o adoramos pela sua presença. Nós temos a alegria da presença. Mas nós também adoramos a Deus agora pelo conhecimento que nós temos sobre Ele. Nós temos uma base para adoração. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é magnífico, Ele é exaltado, Ele é Senhor. Sabei que o Senhor é Deus. Por que o adoramos? Primeiro porque Ele é. Ele é. Ele é Senhor. A palavra de Deus nos garante, Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ele é Senhor. Não há nenhum outro Deus além dele. Ele é Criador, absoluto, perfeito, pleno, sobre as nossas vidas. Salmo 95, 6. Terceiro, por que o adoramos? Porque nós pertencemos a Ele. Você já entregou sua vida para Jesus, sim ou não? Ele já reina no seu coração? Então você pertence a Ele. Ele tem direito absoluto sobre nós. Ele é dono da nossa vida. 1 Coríntios 6, 20. Ele é Senhor, Ele é dono. Mas Ele também é o pastor da nossa alma. Embora eu fico muito feliz de você cuidar de mim e ter um carinho muito grande de me chamar de seu pastor, todos nós temos o supremo pastor da nossa alma. E Ele é o nosso pastor e de nada teremos falta. Ele tem cuidado da gente. Poderíamos citar o Salmo 23, mas ele também faz em João 10, 11, dizendo que Ele é o pastor das ovelhas. O Salmo 23 nós já conhecemos, mas nós adoramos o Senhor por aquilo que Ele de fato é. Se a gente abrisse aqui para testemunho, a gente poderia dizer também o que Ele tem feito na nossa vida, o que Ele prometeu para nós. A gente poderia ficar listando os testemunhos aqui, que são maravilhosos. Mas nós já temos motivos suficientes para a gente se render aos pés do Senhor por aquilo que conhecemos na sua palavra. O A.W. Tozer, ele disse assim: a verdadeira adoração sempre começa com uma
visão correta de Deus. Às vezes a gente tem aquela visão de um velhinho de cabeça branca, com um cacetete na mão, toda vez que a gente erra, ele dá uma paulada na gente. A gente aprendeu nos filmes, nos desenhos, que Deus é assim. Essa é a visão que você tem sobre Deus? Um velhinho malvado, doido para bater em alguém que cometeu um pecado, fica procurando pecado de todo mundo? Essa não é a visão que a Bíblia passa para a gente quem é Deus. A Bíblia passa para a gente que Ele é o pastor supremo da nossa alma. Ele é pai. E um pai amoroso. Um pai bondoso. Lembra daquela experiência do filho pródigo? Aquela parábola fala bastante do filho pródigo. Fala do filho que ficou em casa lá e fica chateado porque o pai deu tudo para o outro irmão que chegou de fora. Mas aquela parábola, mais do que falar do filho pródigo, é do pai amoroso, que estava à porta aguardando o seu filho retornar e deu tudo para ele em cuidado e amor. É o pai que centraliza o amor. Inclusive, a palavra de Deus nos garante que ele é a essência do amor. A essência do amor. Qual é o pai aqui que seu filho fica muito tempo fora ou tenha cometido algum deslize na vida e ele, de coração quebrantado, vem à presença desse pai e dá um abraço e pede um perdão? Esse pai não abraça e diz: te amo, meu filho, vamos recomeçar. O que conhecemos sobre Deus? O combustível da adoração não pode ser apenas a nossa emoção. A gente se emociona na presença de Deus, glória a Deus, faz parte. Deus pôs em nós sentimento, nós somos seres humanos. Sentimento, alma, nós somos. Mas a gente também se posiciona na adoração pela razão. A gente também se posiciona na adoração sobre quem de fato Ele é, o conhecimento que a gente tem buscado nele. E Ele se mostra como um Deus com todas essas características, mas sobretudo Deus da minha vida. Você consegue nessa noite declarar com a sua alma, não é com a sua boca não. Não precisa nem abrir os lábios agora, mas no seu coração Ele é o Deus da sua vida. Ou tem alguém ou algo específico que lá no seu coração talvez esteja no lugar de Deus na sua vida. O dinheiro, a vaidade, a posse que você tem, o dinheiro, a sua profissão, alguém que você ama muito, da sua família, quem sabe? Nós adoramos a Deus pela sua presença. Nós passamos a adorar a Deus por aquilo que Ele é. O verso 4 e o verso 5, os dois últimos, Davi declara assim: entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Geração contínua, de geração em geração. É o coração do adorador que transbordou e mostrou para o outro o que é de fato adoração. Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Nós temos muitos motivos para entrar na porta dele, nas suas portas com ações de graça. Deus é bom. Deus é misericórdia eterna. Deus é fidelidade geracional. Ele prometeu essa fidelidade de geração em geração. A promessa dele não fecha em nós. A promessa dele, um dia o nosso coração colocado na presença de Deus, para ele ser de fato o Senhor da nossa vida, esse coração e esse momento que Deus trata a gente, também gera em nós ação para as nossas gerações. Qual é o pai aqui, o irmão, a irmã, que já está em Deus, não gostaria de ver seu filho, seu neto, seu bisneto aos pés do Senhor Jesus? Todos nós, todos nós. Eu conheço um monte de pai, não sei se é o seu caso, eu conheço um monte de mãe, conheço um monte de avô e vó, que não quer nada com Deus, que não quer nada com Jesus. Você prega a palavra, não, porque sabe da mudança, mas pergunta assim, e o seu neto, e o seu filho? A pessoa não quer nada com Deus, ela não quer assumir um compromisso com Deus, mas você fala assim, você gostaria de seu filho ser criado no caminho do Senhor? Claro, claro. Você gostaria que seu neto, sua neta, buscasse ao Senhor, aprendesse na palavra, se dedicasse a isso aqui, aos princípios, aos valores? Com certeza. Não seria muito melhor que você entregasse a sua vida para Jesus, começasse a ter uma mudança genuína, e seus filhos e seus netos veem em você a obra de Jesus e quererem buscar Jesus como você busca? Talvez exista uma resistência no seu coração para entender o avanço de Deus na sua vida,
pelas dificuldades que você já viveu, ou pelas palavras que você pôs no seu coração do que seria ou do que é o Evangelho. Tem muita gente que não serve a Jesus, ou colocou falsos ídolos na posição de Deus, pela experiência ruim de pessoas que ficaram frustradas, ou que aprenderam errado sobre Deus, e hoje tem uma resistência de entender o amor de Deus. Quando nós entendemos, meu irmão, minha irmã, quem de fato reconhece o que Deus faz, não consegue mais permanecer em silêncio, adora. A gente vai percebendo que quem reconhece a bondade, a fidelidade de Deus, nunca mais quer entrar calado na sua presença. A gente chega adorando, a gente chega com gratidão, a gente chega com o coração aberto. A gente não está, grava isso, sela isso no seu coração. A gente não está na presença de Deus, a gente não está diante do Senhor, movido como se a gente fosse um termômetro. Você já percebeu como é que funciona o termômetro? Dependendo de como está o ambiente, a temperatura do ambiente, o que acontece com o termômetro? Ele sobe, ele desce, fica variando, de acordo com quem está à volta. Agora, quantos aqui tem geladeira em casa? Opa! Tem um sorvetinho lá pra gente? Vou lá, hein? Olha só, dentro ali da geladeira, tem uma pecinha, pastor Carlos, chamado termostato. Sabe como é que funciona o termostato? O termostato, ele dá exatamente até onde o motorzinho tem que estar ligado para fazer a refrigeração ou não do refrigerador, da geladeira. Ele não é condicionado só pelo termômetro que fica ali medindo a temperatura. O termostato, ele transforma o ambiente. A adoração é muito mais termostato do que termômetro. Termômetro espera alguma coisa acontecer. Se o louvor estiver bom hoje, eu canto. Se tiver hino do cantor cristão, eu canto. Se não tiver cântico, eu não canto, porque eu só gosto de um determinado tipo de música. Isso é termômetro. A gente fica esperando alguma coisa acontecer para a gente reagir. O termostato dá o tom. Está todo mundo cantando à volta, ou está todo mundo devagar, eu vou lá e canto mais alto que todo mundo, porque eu quero chamar a atenção de Deus na minha adoração. Eu canto, eu louvo, porque o meu coração já se dobrou para o Senhor. Nós já nos colocamos à presença de Deus. Agora, você precisa prestar atenção nisso aqui. Só consegue entender isso quem já se rendeu para o Senhor. Só consegue entender a adoração quem já entregou o coração para o Senhor. Até porque a adoração é um chamado de Deus, dele para nós. Até Ele nos atrai para a adoração. Até Ele nos chama para a adoração. Às vezes a gente vê a igreja cantando, você talvez esteja aqui com a gente, viu a igreja cantando hinos aqui históricos. A gente hoje está bem expressivo, né? Bastante palma, bastante coisa. Uns hinos animados, que bom, graças a Deus. E a gente, às vezes, se move. A gente que não conhece a música, às vezes, o pessoal está na palma assim, a gente está. O pessoal da caixa, eu aprendi isso um dia, que a palma é com a caixa. Tum, tum, pá, tum, tum, pá, tum, tum, pá, tum. Eu aprendi isso. Se nem sabia, aprender agora. Então, a gente está ali, está todo mundo se movimentando e a gente está paradão. A gente está ali meio no erro da palma. A gente está ali movido. A gente está observando. Mas talvez você esteja fazendo isso de maneira assim automática, porque está todo mundo fazendo a sua volta. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você entender a profundidade da adoração, o que é de fato adoração, não vai ter palma boa ou ruim, não vai ter voz ou ruim boa do seu lado. Você simplesmente vai abrir o seu coração e vai adorar. Porque, na verdade, o coração que se rendeu ao Senhor não consegue mais deixar de adorar. A gente aprende, meu irmão, que a adoração com alegria é de fato uma expressão de quem Deus é para nós. A adoração verdadeira é o reconhecimento de quem Deus é e aquilo que Ele faz, aquilo que Ele se materializa para a gente, mas sobretudo aquilo que a palavra já garante que Ele é para nós. Mas uma adoração de um coração quebrantado, contrito, de um coração sincero, é sempre resposta daquilo que Deus já tem feito na nossa vida. É sempre gratidão, é misericórdia, é fidelidade. Um coração que se rendeu ao Senhor não deixa mais de adorar. A gente quer adorar. Apesar das lutas, a gente adora. Porque, na verdade, Ele já está em nós. E maior que está em nós do que está?
Nele nós já somos mais do que vencedores. Eu quero fazer um convite para você. E eu não vou fazer um convite para você cantar bonito agora. Talvez você precise de um pouquinho mais para cantar. Mas uma coisa você pode fazer, é entregar o seu coração para Jesus. Isso você pode fazer. Talvez você só vai aprender a ter uma vida de adoração quando você se render completamente para o Senhor. Talvez hoje a sua vida esteja na mão e movido por muitas coisas externas que não seja Deus. Talvez hoje você se movimente por alguém justo, você ama alguém e você se movimenta para ser o melhor para esse alguém. Talvez você hoje viva em prol de algo, de uma coisa, de uma conquista, de uma realização. Até esse momento era muito justa a tua causa, porque você não conhecia esse amor de Deus, esse cuidado de Deus na sua vida. Justo, eu já fui assim também. E eu estou buscando agora pensar na segunda parte. O dia que eu entreguei meu coração para Jesus, me ensinou a agora buscar a presença dEle e aprender mais com Ele. É por isso que eu quero orar todo dia. É por isso que eu amo estar na presença de Deus. É por isso que eu tenho interesse de toda semana estar na casa de Deus. E estar numa casa adorando a Deus com os meus irmãos. Aprendendo, meditando na sua lei, dia e noite, na sua palavra. A minha vida agora só faz sentido com Ele. Quando eu entreguei meu coração para Jesus, eu disse para Ele assim, olha, eu não sou mais dono, agora é o Senhor. Por mais que eu tenha as minhas inclinações, o Senhor agora vai cuidar de mim, vai me orientar, vai me exortar. Se for preciso, vai me apertar. Mas vai me direcionar para o centro da vontade dEle, e lá eu vou encontrar a adoração. Lá eu vou encontrar o cuidado de Deus na minha vida. Lá eu vou encontrar provisão do Senhor. Lá eu vou encontrar respostas que a minha alma hoje não tem. Quando eu entreguei meu coração, eu encontrei tudo isso. Mas a gente precisa se posicionar. Talvez você esteja movido pela adoração dos que estão à sua volta, dos convites que estão à sua volta, mas eu queria hoje te fazer um convite. Entregue o seu coração para Jesus, para você aprender a celebrar, cantar, servir, ter gratidão por aquilo que Deus faz, ter amor por aqueles que apertam e pisam no seu calo, permitir que a palavra de Deus mude, molde, transforme o seu coração. Isso não pode ser um peso e nem deve ser. Jesus já tirou tudo isso da gente. O entregar a vida para Jesus é permitir que agora Ele assuma o controle, direcione a minha vida, o meu casamento, a minha criação com os meus filhos, as minhas prioridades, as minhas decisões. Como eu vou me movimentar depende de um coração que se quebranta na presença de Deus, porque entendeu que Ele é Senhor, é soberano. Tenho certeza que você ama aqueles que estão à sua volta por alguma coisa que eles ofereceram para vocês. Talvez você ame o seu pai e a sua mãe por tudo que eles ofereceram para vocês até aqui. Talvez tenham se dedicado a vida inteira para cuidar de você. Talvez você ame muito o seu filho, a sua filha, porque são seus e você se comprometeu em cuidar deles até o fim. O seu casamento, a peça mais preciosa que você tem, essa pessoa que está aí perto de você, a pessoa que tem o seu coração lá, o amor, e você se dedica a ela de noite. E tudo isso é importante, fundamental para a sua vida. Nós não queremos que você abra mão disso. Só que só tem uma pessoa que morreu por você numa cruz, para tirar de você todo esse peso que o pecado causa. Foi Jesus Cristo. E a Ele que talvez falte você render o seu coração também. Ao render o seu coração para Jesus, todos esses contextos que nós citamos aqui muda para melhor, porque você se torna um marido melhor, um pai melhor, um ser humano melhor. Tudo isso para glorificar a Deus, o teu Criador, que agora encontrou com você e com o seu coração. Ah, você vai se tornar um adorador quando você encontrar a fonte da adoração. Davi entendeu isso. Davi entendeu isso. E quando ele entendeu isso, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Quero orar por você nessa noite. Não sei se o pessoal da equipe de louvor pode estar aqui com a gente. Quero orar por você nessa noite. Eu não sei, talvez o seu caso seja o caso daquele ou daquela que um dia já entregou o coração para Jesus. Mas o peso da vida, as decisões,
endureceram o seu coração para a adoração. Talvez você não consiga ainda se quebrantar na presença de Deus para a adoração. Talvez você ainda não tenha se entregado por completo para se tornar um adorador e conhecer Deus na sua profundidade. Talvez lhe falte hoje tomar uma decisão, declarar com seus lábios que você é de Jesus e que o seu coração é dele e que você quer ter uma novidade de vida. Talvez você esteja conosco aqui nessa noite e não tenha tido ainda essa experiência com Jesus, e nessa noite brotou no seu coração um desejo ardente, um desejo pessoal de ter uma novidade de vida com Deus. Talvez existam buracos da sua alma que você tenta preencher com muitas coisas e que você não consegue encontrar solução, respostas. E nesta noite eu quero apresentar por meio da palavra a resposta que a sua alma tanto almeja. É a existência do Senhor Jesus na sua vida. Falta você declarar com seus lábios, com verdade no seu coração, que você é dele e que ele é seu. E que você se arrepende das suas falhas, dos seus pecados, e que você quer ter uma novidade de vida. Nós vamos ministrar uma canção. Eu não sei se é o seu caso, mas eu quero orar por você nessa noite. Eu gostaria que você, durante essa canção, meditasse na palavra de Deus, naquilo que Deus pode fazer, naquilo que você ouviu nessa noite, naquilo que o Espírito Santo ministrou ao seu coração. E eu quero orar por você no meio desse louvor. O louvor vai fazer uma pausa, eu quero orar por você. Quero convidar você a ficar de pé. Todos nós que estamos aqui, vamos cantar de pé esta canção. E se o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração que você precisa ter uma novidade de vida, você precisa recomeçar, você precisa reaprender algumas coisas com Deus, eu quero orar por você nessa noite. Quantos dos que estão aqui, nesta hora, um dia declararam com o seu coração, vieram à frente ou levantaram as suas mãos, tomando uma decisão para servir a Jesus? Faça assim. Glória a Deus. Muitos já tomaram essa decisão no seu coração. Eu gostaria de orar por você que nesta noite quer confirmar essa decisão no seu coração. Talvez Deus já tenha falado algo com você. Talvez no seu coração já haja essa virtude. Eu quero me tornar um servo de Deus. Não pelo peso da religiosidade, mas eu quero aprender mais sobre Jesus. Eu quero meditar na sua palavra. Eu quero ter uma experiência pessoal com esse Deus. É com você que eu quero orar nessa noite. Vamos adorar a Deus. Convido você a este momento de adoração e depois eu quero orar pela sua vida.